Oi, galera. Resolvi fazer esse vlog agora, tipo, do nada. Hoje é quinta-feira, dia 3 de agosto. E eu comecei terça-feira esse livrinho aqui, ó. Eu ia fazer um vídeo com os insights no final da leitura. Mas a Glenda, maravilhosa, me deu uma boa ideia. Ela falou pra eu ir gravando conforme eu vou estudando os capítulos. Que tá fresco na memória. E eu vou fazendo um apanhadão. Aí, resolvi fazer o vlog. Então, eu vou falar hoje sobre o primeiro capítulo. E aí depois eu volto e vou compartilhando os outros capítulos. Cheguei em casa agora. Acabei de deixar as crianças na escola. Vou tomar um café com calma. E aí eu volto para falar com vocês sobre o primeiro capítulo do livro. Então, vamos falar sobre esse livro, sobre o capítulo 1 desse livro. Eu comecei a ler ele na terça-feira e eu tô gostando bastante. Qual que é meu objetivo com essa leitura? Eu estou atendendo 3 especialistas e são de áreas diferentes, só que nos 3 nós estamos desenvolvendo produtos novos e melhorando os produtos que eles já têm. Então, é um nicho de artes, o outro é desenvolvimento pessoal e a outra ela é mentora de carreira, né? Ela traz a experiência dela para ensinar outras pessoas a fazer o que ela sabe, o que ela faz profissionalmente. Então, alguns deles já têm produtos prontos e a gente quer dar uma melhorada, quer trazer mais engajamento para os produtos, mais transformação para os alunos. E estamos desenvolvendo outros produtos também. Então, o meu objetivo com essa leitura é esse. Então, eu comprei esse para poder estudar e eu tô usando também de apoio esses 2 aqui, ó. Esse aqui é do mesmo autor, então não vou ler ele todo agora, mas eu quero trazer um panorama, né, geral. E esse aqui, ele foi indicação da Glenda. Então, ele fala sobre produto também. O foco desse aqui é tecnologia, mas eu quero trazer... Eu gosto muito de estudar os princípios das coisas, né? Então, nessa área de tecnologia foi onde foi mais desenvolvido. E são produtos que hoje têm um engajamento muito alto, né? São os produtos de tecnologia. Então, eu tô usando ele de base também. Vou usar ele de base também. Então, como construir produtos e serviços formadores de hábitos? Como manter as pessoas no seu produto, né? Como fazer eles amarem o seu produto e terminarem, né? Falando de curso, de serviço, como fazer eles aplicarem isso na vida, né? Então, aqui no prefácio, ele conta um pouquinho, o Eric Ries, que é o autor do Startup Enxuta, ele conta como que ele conheceu o autor desse livro, o Nir. Aí ele fala um pouco sobre a experiência dele numa palestra onde ele conheceu o Nir. E aí o autor entra com nota importante, ele faz um resumão aqui do livro e ele fala sobre algumas empresas que aplicaram o que ele põe nesse livro e que já tiveram resultado. Então ele cita a Kahoot, que é uma startup de educação, né? E aí elas tornam as salas de aulas mais divertidas. E a Fitbod, que é um aplicativo que ajuda os usuários a desenvolverem hábitos saudáveis.
E na introdução, ele traz, eu entendi aqui que ele traz um resumão do livro. Depois, quando eu chegar no final, eu vou confirmar isso. Mas pelo que eu entendi é isso. E aí ele traz aqui na introdução alguns conceitos base, né, de comportamento e de hábitos, porque o foco aqui nele, no livro, é trazer produtos formadores de hábito, né? Então ele traz alguns conceitos, por exemplo, psicólogos cognitivos definem hábitos como comportamentos automáticos desencadeados por estímulos situacionais. Coisas que fazemos com pouco ou nenhum pensamento consciente. E aí ele traz bastante nota aqui, bastante estudo. Eu gosto bastante de livro que tem, né, baseado em vários estudos, então ele traz bastante referências aqui. E aí ele fala até aqui na introdução ainda, ó, acumular milhões de usuários não é mais suficiente. As empresas cada vez mais descobrem que seu valor econômico é uma função da força dos hábitos que eles criam. Por que influenciadores estão tão em alta, estão cada vez mais em alta? Porque eles são formadores de hábitos. As pessoas são influenciadas pela vida daquela outra pessoa. Então, não basta só a empresa criar uma campanha hoje e dizer, meu produto é bom. Ou então, faz atividade física porque faz bem para a saúde. Não. Hoje as pessoas querem um chancelamento, né? Então, quando eu vejo uma pessoa que eu admiro fazendo aquilo, se alimentando saudável, ou fazendo atividade física, por exemplo, ou usando uma maquiagem tal que eu não sei se é boa, se eu tô pensando em testar, eu vou lá numa pessoa que eu confio, no influenciador, por exemplo, e essa pessoa tá usando, então deve ser bom. Aquela pessoa chancela o produto pra mim. Então, ela tem aquilo no hábito dela e ela traz isso, ela influencia isso pros meus hábitos. Então, isso é um dos motivos pelos quais o marketing de influência tá crescendo tanto, né? E aí, ele conta um pouquinho da história dele, por onde ele passou. Eu achei interessante que quando ele começou a estudar sobre hábitos e comportamentos e como que as grandes empresas de tecnologia aplicavam isso nos produtos dela, ele começou a documentar as observações e os estudos dele num blog. Então eu lembro muito do Ícaro falando, né? Documente sua jornada, que é uma ótima maneira de você criar conteúdo. É você documentando a sua jornada. E aí ele fala que ele começou a postar no blog as coisas que ele aprendia, né? E os ensinamentos dele foram replicados em vários outros sites, até que ele foi convidado para dar palestras e tal, e chegou no momento de escrever o livro. Daí, ele já traz aqui qual que é o tema central do livro. Então, ele fala aqui, ó, os 4 passos do modelo de gancho fornecem a estrutura para os capítulos desse livro. Então, ele fala claramente o que a gente vai encontrar no livro. Isso eu acho bem legal também. E aí ele traz um resuminho dos 4 ganchos: gatilho, ação, recompensa variável e investimento. Explica bem por cima aqui do que se trata. E aí ele vai para mais alguns conceitos sobre gatilhos, sobre hábitos, sobre motivação, dopamina. E aí ele fala que no livro ele compilou as pesquisas mais relevantes e as ideias práticas para uma estrutura funcional para o pequeno empreendedor. Então ele fala que muitas vezes, pelo menos na introdução, ele já fala várias vezes que ele não fez esse livro para grandes empresas de tecnologia. Ele fala, eles já sabem fazer isso. O que eles fazem com você, com esses aplicativos de joguinhos, que a gente fica viciado nesse negócio? O que a gente faz no Instagram e no Facebook e em várias redes sociais o dia todo? A gente fica fisgado por isso. Então eles já sabem, eles já fizeram. Então ele fala, eu não fiz esse livro para essas grandes empresas, eu fiz para você, pequeno empreendedor, para que você possa aplicar no seu negócio, no seu produto, no seu serviço. E o primeiro capítulo se chama A Zona do Hábito. E aí ele fala um pouquinho sobre quando ele vai correr, né? E eu achei bem legal essa história. Que ele fala assim que ele sempre corre de manhã, umas 3 vezes por semana. E que num belo dia, ele tinha uma reunião no horário da corrida e ele resolveu fazer a reunião de manhã e correr à noite. E que quando ele saiu para correr, ele trombou com 2 vizinhos e ele falou bom dia para essas pessoas. E aí ele traz essa questão do hábito.
Aí foi muito engraçado, porque quando eu li esse livro, o primeiro capítulo, eu fui buscar as crianças na escola e eu ia passar na minha mãe. E caminho, né, entre a minha casa e a escola das crianças, da casa da minha mãe. E eu vim distraída e eu passei reto da entrada. E aí eu falei, nossa, esqueci. Aí dei meia volta e voltei. Quer dizer, foi muito engraçado que eu lembrei da história do livro, porque qual que é o hábito? É eu deixar as crianças na escola e vir pra casa direto, porque eu trabalho em casa. E aí eu passei reto da entrada da casa da minha mãe, porque o hábito é tão grande, né, que eu simplesmente faço automaticamente. E às vezes eu chego em casa, eu nem me lembro por qual caminho eu fiz. Porque é tão automático você dirigir, você fazer o seu caminho, que você já não fica pensando pra fazer, né? E aí ele fala que essa é a natureza dos hábitos enraizados, comportamentos feitos com pouco ou nenhum pensamento consciente, que, segundo algumas estimativas, guiam quase a metade das nossas ações diárias. Ou seja, de tudo que a gente faz no dia, pelo menos metade delas são hábitos e são feitos sem pensar. E aí ele explica mais um pouco sobre os hábitos, e aí ele traz aqui, o pessoal do marketing usa bastante esse termo, que é a vida útil que o cliente passa comprando de você. Então, por exemplo, eu tenho 5 produtos. É mais fácil eu vender um para cada cliente diferente, novo, ou é mais fácil eu vender todos para a mesma pessoa? Então, se a pessoa entra num produto meu que ela gosta, e os meus outros produtos, eles se complementam e eles são bons, a tendência é que essa pessoa compre de mim. E é mais fácil eu vender para uma pessoa que já me conhece, que já sabe que meu produto é bom, que eu já convenci ela a comprar uma vez, que já confia no meu trabalho, sabe que a entrega é boa, do que eu trazer uma pessoa nova. O custo é muito mais alto. E aí ele fala que hoje, a maneira eficaz de trazer essa vida útil, de fazer essa vida útil do cliente aumentar, crescer cada vez mais, são produtos que mexem com os hábitos das pessoas. É você criar produtos que fazem parte da vida daquela pessoa, que ela usa com tanta frequência e que tem tanta utilidade para ela, que ela não se vê sem, e ela continua comprando de você. E aí ele fala aqui, ele cita uma frase do Warren Buffett. Ele fala assim, ó: você pode determinar a força de um negócio ao longo do tempo de acordo com o grau de nervosismo que ocorre ao aumentar os preços. O que ele quer dizer aqui? Que se você tem medo de aumentar o seu preço, é sinal de que a sua empresa talvez não seja tão sólida assim. Então, se você tem medo de perder seu cliente porque você aumentou alguns reais ali no preço do seu produto, é sinal que seu produto não é tão bom assim. Ele está sendo pautado tanto pelo preço. Aí ele fala aqui que os hábitos dão às empresas maior flexibilidade para aumentar os preços. Ou seja, se a pessoa já tem aquilo intrínseco na rotina dela, se aquilo faz parte da vida dela, não vai ser alguns reais que vai fazer ela mudar para concorrência ou parar de usar o produto. Então, por exemplo, se eu uso sabão em pó Omo, não é porque ele aumentou 2, 3 reais a caixa que eu vou trocar para outro, sendo que eu sei que aquele produto é bom. Eu uso ele porque é o que limpa a roupa branca do meu marido, por exemplo. Mais um conceito que ele traz aqui, nesse capítulo 1, tudo isso é no capítulo 1, tá, gente? É por isso que eu falei que o livro já me fez assim, bum, né? Logo no primeiro capítulo, algumas poucas páginas. Ele fala aqui que usuários engajados tornam-se divulgadores da marca, são próprios megafones da empresa. E eles trazem outros clientes. Então, se eu gosto de um produto, se eu uso aquilo é útil na minha vida, eu tô realmente fazendo uso daquilo, aquilo realmente mudou, né, a minha forma de viver, eu quero que as pessoas que eu gosto vivam isso também. Então, volta ao exemplo do sabão em pó. Se eu usei o sabão em pó e eu gostei, aquilo ali é bom, beleza, ele não é o mais barato, mas ele é útil pra mim. Ele limpa a bendita da roupa branca. Então, eu recomendo. Uma amiga pergunta uma opinião, ou eu vou recomendar naturalmente, eu vou falar, vou trazer pessoas também, muitas vezes com custo zero para a empresa. Eu vou falar para essa pessoa, usa esse aqui, porque esse é bom. Então, ele fala que usuários engajados trazem mais usuários engajados, né? Daí ele fala aqui que nem sempre os melhores produtos são os que vencem, são os que vendem. Que não basta você só ser bom, que você ser bom é o básico. Que não basta você só ser inovador, porque se as pessoas
elas têm aquilo na rotina delas e aquilo serve para elas, é útil, tá sendo bom, para que ela vai trocar pelo concorrente ou por um novo produto? Eu vi um anúncio da Claro, eu tava pesquisando uns chips da Claro para poder comprar, que eu tava precisando de um chip novo para pôr no telefone do suporte. E aí começou a aparecer anúncio para mim da Claro. E a Claro fazendo anúncio do iPhone. E aí o que eles falavam no anúncio? Achei muito engraçado. Eles sabem que as pessoas têm os hábitos fortes. Eles sabem, essas empresas grandes, eles sabem que as pessoas muitas vezes não trocam de Android para iPhone porque elas não querem a mudança. Eu sou uma dessas pessoas. Se não fosse o bendito do Instagram ter essa resistência com Android, né, ter essa dificuldade com Android, e a gente sabe, a gente que cria conteúdo sabe que o iPhone ele roda, o Instagram ele roda melhor no iPhone, né? Ele foi projetado para isso, para o iPhone. Então, se não fosse essa questão tão particular do meu trabalho, eu não teria trocado de telefone. Eu teria continuado com o Android, porque eu gosto muito mais do Motorola. E porque eu não queria a mudança, porque eu sabia que a hora que eu pegasse um iPhone, eu ia apanhar para aprender, eu ia ter dificuldade de mexer. O meu computador é o Windows, né? Então eles não são 100% compatíveis, tem toda essa parafernália, fone de ouvido e etc. Então foi muito engraçado que eu vi no anúncio, ele falava assim, a menina falava assim, falava um pouquinho dos benefícios ali do iPhone, aí ela fala assim no final do anúncio, rapidinho você, mais ou menos assim, eu não lembro exatamente as palavras, mas ela falava assim, rapidinho você vai se acostumar, a interface é simples, é fácil de mexer, e logo você se acostuma, né, com o telefone novo. Então, eles usaram isso para quebrar a objeção do cliente, porque eles sabem que isso é uma objeção forte. Pra que eu vou trocar de celular, sendo que o meu faz tudo que o bendito do iPhone faz? Eu já tô acostumada, eu gosto do Android, ele é compatível com tudo que tem no meu sistema, com todo o meu setup. Então, eu achei muito engraçado e eu lembrei, até anotei aqui para poder comentar com vocês. E aí ele conta a história do teclado dele, né? Ele fala que quando começou a sair os teclados novos, teclados muito melhores e melhores para digitar, mais macios e tal, e ele usa um teclado antigo que ainda era para máquina de escrever, que chama QWERTY. E ele falou, eu não troquei, inclusive estou escrevendo esse livro com esse teclado duro, grande, que me dá dificuldade. Mas por que eu não troquei? Porque eu criei um hábito. A hora que eu tô digitando com isso aqui, os meus dedos já conhecem o caminho. Eu levo, sei lá, 10 minutos para escrever tantas palavras. Se eu trocar de teclado hoje, eu vou ter que reaprender a digitar. E quem que quer reaprender? Ainda mais se for uma coisa desnecessária. Se tá me servindo, eu vou reaprender. Imagina quanto tempo eu vou demorar para me acostumar com o layout de teclado novo. Meus dedos vão ter que reaprender a digitar. E aí eu vou ficar catando milho ali no teclado. E ele conta essa história, achei bem legal também. Depois ele fala aqui mais sobre comportamentos e sobre quebra de hábitos e refazer ali os hábitos no consumidor. E aí ele fala aqui, ó, a zona do hábito. Uma empresa pode começar a determinar o potencial de formação de hábitos do seu produto, estabelecendo 2 fatores, frequência e utilidade percebida. É o que eu acabei de falar. Ele mostra até um gráfico aqui, ó. Ele usa a Amazon e o Google como exemplos de frequência e utilidade. Então, ele fala da frequência, o Google. Quantas vezes por dia você não abre o Google para fazer uma pesquisa? Então, a frequência, aquilo ali faz parte da sua vida. E aí ele cita até o exemplo do Bing. Tem o Bing, que é um pesquisador também, mas ninguém conhece, ninguém usa. É igual, é idêntico, sei lá, serve da mesma forma que o Google, mas a empresa Google, ela criou, ela usou estratégias para criar hábitos nas pessoas. E o Google faz parte da minha vida e da sua. A gente dá um Google 1000 vezes por dia, sei lá. E aí ele traz a comparação com a Amazon. Eu não entro na Amazon 10 vezes por dia, igual eu entro no Google. Mas ele traz aqui a Amazon como utilidade percebida.
Então ele traz o exemplo da comparação. Então, por exemplo, se eu entro na Amazon para comprar um livro, ele aparece para mim, sei lá, 5 ofertas do mesmo livro. Então, por exemplo, se eu for pesquisar esse livro aqui na Amazon, ele vai aparecer para mim o vendedor da Amazon por um preço X, aí ele vai aparecer para mim o vendedor da livraria tal, preço Y, o vendedor que vende o livro usado, tananã, tudo na mesma tela. Então, essa utilidade de eu não ter que entrar em 3, 4, 5 sites diferentes para poder pesquisar o preço do livro, e ele, né, me dá a opção de comprar usado e novo, tudo no mesmo lugar, ele fala que traz muito forte essa utilidade. Então ele faz essa comparação, eu achei bem interessante também. Fala aqui, ó, uma coisa que pra mim é essencial no produto. É uma coisa que eu já tenho na minha cabeça desde sempre e que ele reforça aqui e eu acredito muito nisso. Ele fala aqui, ó, assim como o fracasso tem muitas causas, o sucesso também pode ser atribuído a uma variedade de fatores. Mas um aspecto é comum a todas as inovações bem-sucedidas. Elas resolvem problemas. Então, qual que é a base ali de um produto? Ele precisa resolver um problema real de pessoas reais. Essa é a base de produto. Aí ele faz uma analogia aqui com vitamina versus analgésico. Se você tem um produto, né, para ser lançado no mercado e você precisa de investidor, e na hora que você vai apresentar seu produto, o investidor te pergunta: ah, mas isso é uma vitamina ou é um analgésico? Ele fala que muitas vezes as empresas farmacêuticas vão falar que é um analgésico, porque uma vitamina a gente compra para prevenção e um analgésico não. Você depende dele para resolver uma dor real. Você toma e ele cessa a sua dor de cabeça, sua dor na coluna, sua dor nos pés, que seja. E aí ele fala sobre essa questão da solução, né? E ele faz essa comparação. Aí ele traz alguns exemplos de empresas de tecnologia, aí ele traz Facebook, Twitter, Instagram, aqueles joguinhos, né? E aí ele fala assim, ó, o importante é lembrar que os produtos formadores de hábitos criam associações nas mentes dos usuários e que a solução para a dor deles pode ser encontrada no uso do seu produto. Então ele volta na questão da solução do problema, né? E aí eu achei bem legal também que no final do livro, no final de cada capítulo, ele traz resumos e ele traz exercícios práticos para você já aplicar no seu negócio. Então, por exemplo, no final do capítulo 1, ele fala aqui, ó, faça isso agora. Se você está criando um produto formador de hábito, anote as respostas a essas perguntas. Quais são os hábitos que o seu modelo de negócio exige? Por que os usuários estão recorrendo ao seu produto para resolver um problema? Como os usuários atualmente resolvem esse problema e por que ele precisa de uma solução? Com que frequência você espera que os usuários se engajem com seu produto depois que se habituarem a ele? Que comportamento do usuário você quer transformar em um hábito? Então, achei bem legal que são perguntas bem práticas que você põe ali no papel sobre o seu produto, sobre quem é o seu público, sobre quem você quer atingir. E aí você já começa a ver o negócio na prática, né? Então é isso. Eu vou deixar o link do livro na descrição. E eu volto depois para falar com vocês sobre os próximos capítulos. Por que, mamãe? Por que tem que ficar no capítulo, mamãe? Oi, pessoal. Demorei para voltar. Hoje é sábado, dia 19 de agosto. E eu dei uma empacada aqui no livro por conta de muito trabalho e correria. Mas eu terminei o capítulo 2 e no capítulo 2 ele fala sobre gatilho. Aí ele explica aqui um pouquinho sobre gatilho interno, gatilho externo, como que isso interfere no comportamento diário das pessoas, né? Gatilhos internos são gatilhos que já estão associados à memória, então são gatilhos que já ficaram enraizados. Então ele fala que o gatilho externo é alguma coisa no ambiente fora que faz a gente ter uma ação comportamental. Então, por exemplo, o meu despertador, que eu coloco de manhã para acordar, é um gatilho externo. Ele toca e eu sei que
eu preciso levantar. Então, ele fala que emoções negativas, por exemplo, são coisas muito fortes para gatilhos internos. Que quando a gente vive uma experiência negativa, aquilo fica reverberando por muito tempo na nossa vida. E o que a gente tem que fazer com os produtos? Tentar trazer emoções positivas para as pessoas, para que aquilo faça associação com a memória dela e fique enraizado. O que a rede social faz com a gente? Toca dopamina. Dopamina, muito rápido. Um vídeo de 15 segundos, você já saiu felizinho. E isso traz essa sensação de bem-estar, falsa, né? Mas traz. E isso vira um vício, né? Mas é, teoricamente, uma emoção positiva. E aí ele fala que para criar um produto formador de hábitos, os criadores precisam conectar o uso da sua solução a um gatilho interno, frequentemente percebido, e entender como aproveitar os gatilhos externos para impulsionar o usuário a tomar uma ação, né, a fazer alguma coisa. E aí ele traz, eu acho muito legal que ele traz em cada capítulo, no final ele traz um exercício, ó, uma lista de exercícios para a gente aplicar na prática no nosso produto. Então eu achei muito legal, mesmo que não saia um esboço definitivo, uma coisa pronta, mas faz a gente pensar e pôr no papel algumas coisas que a gente talvez não tinha parado para raciocinar ainda. Então, achei bem interessante. Então, vamos falar agora sobre o capítulo 3. No capítulo 3, ele fala sobre o gatilho da ação, né? Então, retomando aqui. Então, no 1, ele fala sobre hábito. No 2, ele fala sobre gatilhos, né? E no 3, ele fala sobre ação. E aí, no capítulo 3, ele começa falando sobre como que um hábito se torna uma ação, né? Então, para iniciar a ação, fazer deve ser mais fácil do que pensar. Então, ele fala que a gente precisa que o comportamento seja feito com pouco esforço, com quase nada de pensamento consciente. E ele fala que quanto mais esforço físico ou mental exigido para realizar aquela determinada ação, menor a probabilidade dela acontecer. E aí, ele explora aqui a teoria do comportamento humano do Dr. B.J. Fogg, F-O-G-G. Ele fala que ele desenvolveu um modelo que serve como uma maneira de entender como que o que impulsiona as nossas ações, né? Então, tem um conceito aqui que ele fala assim, ó. Fogg postula que há 3 ingredientes necessários para iniciar todo e qualquer comportamento. 1. O usuário deve ter motivação suficiente. 2. A habilidade para concluir a ação que ele deseja. E 3. Um gatilho deve estar presente no comportamento. E aí ele usa o exemplo aqui que toca o telefone na bolsa. Então ele fala, se eu tenho motivação, se eu estou, por exemplo, esperando essa ligação, eu tenho motivação suficiente para atender. Só que se o telefone está dentro da bolsa e eu estou dentro de um metrô apertado, não tenho facilidade para pegar esse telefone para atender, eu não tenho habilidade suficiente. É difícil eu tomar essa ação. E se talvez eu pense que a chamada era de alguém que eu não queira atender, eu não tenho motivação para atender. Então, por mais que o telefone às vezes esteja fácil, eu não vou ter essa vontade, essa motivação de atender a ligação. E aí ele fala se, por exemplo, eu sei que eu tô esperando a ligação, o telefone já tá fácil na minha mão e o toque tá desligado, eu não escuto tocar, eu não atendo, não porque faltou motivação nem habilidade, mas porque o gatilho externo não se fez presente. Então eu perco essa ação porque o telefone não tocou. Fala que o cenário ideal teria que ter esses 3 fatores.
E aí ele usa uma teoria aqui que eu achei muito interessante, que chama Teoria da Autodeterminação, que é um desenho assim, ó. E aí, nesse desenho tem autonomia, competência e relacionamento. Autonomia significa que eu estou no comando, eu tenho autonomia para fazer isso. Competência significa que eu consigo lidar com esses desafios, eu tenho competência para resolver o que vier. E relacionamento, eu faço parte de um grupo que aceita aquele comportamento ou aquela ação. E aí, ele traz 3 motivadores centrais que impulsionam esse desejo, né, de ação. Ele fala que os seres humanos são motivados a buscar prazer e evitar a dor, que é o primeiro. 2, buscar esperança e evitar o medo. E o terceiro é buscar aceitação social e evitar a rejeição. E aí entra na teoria lá da autodeterminação. Aí ele traz alguns exemplos de publicidade na prática. E aí ele fala sobre a tendência da criação de conteúdo, do quanto a facilidade com isso foi aumentando essa desenvoltura, né? Torne seu produto o mais simples possível para que os usuários saibam como usá-lo e você terá um produto vencedor. Achei bem interessante. E ele cita aqui também a teoria dos gatilhos. Ele retoma a teoria dos gatilhos e ele chama de heurística aqui nesse livro, né? Eu não conhecia o termo. Ô, Brian! Silêncio! Aí ele retoma aqui Deixa eu ver. a teoria dos gatilhos. Mãe. Eu achei bem interessante que ele traz o Daniel Kahneman como referência aqui no livro. Eu tô lendo esse livro aqui, ó, rápido, devagar. E agora eu vou ter que acelerar pra terminar. Porque vai encaixar... E aí ele traz esse livro do Daniel Kahneman como referência. Eu achei bem interessante. Bom, ele traz aqui alguns gatilhos que o Daniel aprofunda nesse livro. E também aquele livro Armas da Persuasão. Eu não peguei ele, mas eu tô com ele ali. E ele traz alguns exemplos daquele livro também. Eu achei bem interessante. E aí no final, ele traz um resumo novamente, né? Como eu falei dos outros capítulos. É muito legal esse resumo que ele traz. Primeiro, porque você repassa e você fala, se tem alguma coisa aqui que ele fala no resumo que você não lembra, você vai voltar para poder relembrar. Então isso já é uma forma de revisão. E o exercício prático também que ele traz é muito legal. Esse exercício do capítulo 3, ele já junta com o exercício dos outros capítulos. Então, assim, é realmente um passo a passo ali pra seguir. Achei bem interessante, tô gostando. Vamos ver se eu consigo terminar ele essa semana. Falta umas 100 páginas. Vamos ver, depois eu volto. Coisas do meu coração. Demorei, mas voltei. Hoje é dia 8 de setembro e já faz um tempão que eu não venho aqui. Mas eu estou finalizando agora o capítulo 4 do livro Rocked. E no capítulo 4 ele vai entrar no terceiro passo do modelo de gancho. O primeiro é gatilho, o segundo é ação e o terceiro que ele entra aqui é o recompensa variável, né? E aí ele fala aqui que o terceiro passo, né, a fase de recompensa, é quando a gente recompensa o usuário resolvendo um problema dele, né? Reforçando uma motivação para uma ação realizada, alguma coisa nesse sentido. Que ele recebe alguma coisa, não necessariamente que ele esteja esperando, né? Aí ele faz uma comparação aqui com jogos de azar, que ele fala que fizeram um estudo que o que atrai a pessoa não é exatamente a recompensa do jogo de azar, mas a expectativa da recompensa. Então você não sabe o que vai vir e é isso que ativa lá a sensação, né, lá no cérebro. E aí ele fala que sem a variabilidade não surge o mesmo efeito. E aí ele entra aqui que ele fala que as recompensas variáveis têm 3 tipos.
a tribo, a caça e o ego. E aí ele entra e esmiçua cada uma, né? Ele fala sobre a tribo, e aí ele traz alguns exemplos. Ele fala sobre as recompensas de caça. Eu achei esse capítulo meio nhé. Sinceramente, eu não achei nem tão criterioso. Também não sei, parece que não ficou bem encaixado, achei muito solto. Mas tem algumas coisas assim que vale até a pena dar uma olhada, dar uma pincelada. Não sei, achei meio pouco aplicável, sabe? Mas beleza. Achei interessante mais a parte da tribo e do ego. A da caça eu achei meio nada a ver. Mas aqui na do ego, ele fala principalmente sobre o quanto que o status faz diferença, né? Então, a gente tem a impressão de que só o dinheiro faz esse chamariz, né? E aqui ele traz alguns estudos e mostra que realmente não é bem assim. Que principalmente o reconhecimento dos nossos semelhantes, de uma tribo, vamos dizer assim, que a gente valoriza, é muito mais forte, né? O reconhecimento do meio ali, das pessoas, da tribo, do que o dinheiro em si. E aí, ele traz o resuminho também no final, como todos os capítulos, e traz o exercício. O exercício eu achei bem legal. Até agora, todos os exercícios, quando junta, ele vai criando um passo a passo lógico aqui. Aí eu tô achando legal. Mas beleza, vou entrar aqui no capítulo 5, que é o investimento, que já entra no quarto, né, no ciclo aqui dos produtos formadores de hábito, e aí eu volto pra falar com vocês. Terminei o bendito do livro. Você quer daqui? Não gostei muito não, viu? Dá pra aproveitar. Aqui no capítulo 5, ele fala sobre investimento, né? Então, basicamente... Como que a gente insere o usuário no produto para ele ter essa sensação de que ele está participando daquilo? E aí ele fala que isso muda a atitude, né, da pessoa. E aí ele usa até um exemplo aqui de uma loja de móveis chamada IKEA, que eles tiveram uma ideia de fazer produtos fáceis para a pessoa montar em casa, para ela poder montar sozinha. Então isso reduziu custo, né, de transporte, custo de espaço, né, na loja, então eles poderiam ter as coisas desmontadas na loja. Foi identificado que os usuários desenvolviam uma paixão por aquele produto, porque eles realmente era como se eles estivessem construindo aquele móvel, né? Aí ele até tá escrito aqui, ó, na página 126. Quanto mais os usuários investem tempo e esforço em um produto ou serviço, mais eles o valorizam. De fato, há amplas evidências para sugerir que nosso trabalho leva à paixão, ou seja, quanto mais a pessoa se dedica ali, né, mais feliz ela fica depois. É aquele sentimento de orgulho, né? Nossa, eu consegui fazer isso, eu realmente me dediquei e isso faz parte de mim, né? E aí depois ele cita aqui alguns casos e aí ele fala sobre o viés, né, de a gente querer ser coerente com nossos comportamentos passados. Inclusive, nesse livro aqui, é uma das primeiras coisas que ele explica, né? Esse aqui, ó. Armas da Persuasão. Sobre esse viés. Que a gente tende a querer manter a nossa palavra, né? Querer ser coerente com o que a gente fez no passado. Então, ele cita aqui um exemplo de que foi pedido para um grupo de moradores para colocarem placas na frente das suas casas, escrito "Dirija com cuidado". E aí um número enorme de participantes recusou, porque a placa era enorme e feia. E aí eles fizeram o inverso. Pediram para eles colocarem uma plaquinha pequena e que não parecia tanto, né, na frente da casa. Então 76% dos participantes aceitaram. E aí quando eles chegavam, no segundo momento, pedindo para eles trocarem essa placa, a pequena, pela grandona, aí esse segundo grupo autorizou, né, essa troca, porque eles tinham já essa disposição em aceitar. E aí até anotei aqui
que isso, acredito que entra muito na questão de você vender mais de um produto para o mesmo cliente. Porque se ele já comprou de você, ele já te conhece e ele sabe da qualidade, a tendência é que ele compre de você de novo. É muito mais fácil ele comprar de você de novo. E aquela estratégia que a gente usa de order bump, também acho que é muito similar a isso, né? Eu entendo que seja muito similar. Porque a pessoa já tá ali com o cartão na mão, ela já tá comprando. Então, é muito mais fácil, porque ela já deu o passo mais difícil que é comprar. Aí ela vê um produtinho ali que vai agregar pra ela e que não tá tão caro, né? Que não vai fazer tanta diferença no pagamento final, ela já compra. Então é meio que um esforço ali recompensado já, né? Junta, né, uma ação na outra, né? Aí ele cita aqui bastante exemplo, ele tem muito exemplo nesse livro. E aí ele fala aqui sobre carregar o próximo gatilho. E ele fala assim, ó. Como descrito no capítulo 2, gatilhos levam os usuários de volta ao produto. Em última análise, produtos formadores de hábitos criam uma associação mental com o gatilho interno. Para criar esse hábito, os usuários devem primeiro usar o produto ao longo de vários ciclos, né, do modelo de gancho. E aí o gatilho externo deve ser usado para levar o usuário a reiniciar outro ciclo. Então meio que vira um looping ali, né? Aí ele fala, tecnologias formadoras de hábito tiram proveito do comportamento passado do usuário para iniciar um gatilho externo no futuro. E aí ele fala que os gatilhos futuros, que os usuários definem gatilhos futuros durante a fase de investimento. Então seria naquele momento que ela está investindo esforço e tempo ali, que gera essa ação de voltar para o ciclo novamente. E aí ele dá mais exemplos aqui. Essa parte eu achei bem interessante, viu? Ele fala sobre as redes sociais, né? Que as pessoas voltam várias vezes durante o dia, né? Vários ciclos sucessivos do modelo, né? Não sei quantas vezes você entra no Instagram por dia, né? Eu achei bem interessante. Fazer o usuário retornar, né? Ele fala muito sobre isso. E aí no capítulo 6, ele fala o que você fará com isso, né? E aí ele traz algumas perguntinhas aqui, 5 perguntinhas, que fica bem prático de aplicar aqui o que ele ensinou. Então esse livro, ele é um livro que não precisa necessariamente ser lido inteiro. Dá pra pegar, ele tem várias mini conclusões assim ao longo dos capítulos, que depois ele dá muito exemplo e repete muito, então dá pra você pegar e ler essas conclusões, inclusive elas estão separadinhas, ó, até por uma fonte diferente, em itálico, então dá pra resumir bem, sabe? E aí ele entra aqui sobre a questão da moralidade da manipulação, né? Que ele fala assim, beleza, você já aprendeu como desenvolver produtos formadores de hábitos, mas o que você vai fazer com isso? Ele mostra um pouco de preocupação nesse sentido. Ele fala que a manipulação não precisa exatamente ser negativa, né? Que se você tem consciência de que criar hábitos é uma força para o bem, que você está criando um produto que realmente vai fazer uma transformação positiva ali na vida daquela pessoa, beleza. E aí ele fala para tomar cuidado com essa linha aí, né? Ele traz aqui a matriz da manipulação. Eu achei bem legal isso aqui, eu não tinha visto isso aqui ainda, em lugar nenhum. E ele fala sobre 4 níveis, né? O mercador, o facilitador, o traficante e o animador. O criador precisa fazer 2 perguntas primeiro, né? Eu mesmo usaria o produto? E segundo, o produto ajudará os usuários a melhorar substancialmente suas vidas? Eu até lembrei de uma frase do livro do David Ogilvy, que ele fala, se a sua esposa não vai usar, não vai querer consumir isso aqui, não venda, não faça publicidade, né? Não oferte isso. Eu achei bem legal. Esse negócio sobre a moralidade que ele fala aqui, né? Sobre a manipulação, do quanto as ferramentas existem, muitas ferramentas boas, e que isso pode ser usado para o bem. Infelizmente, muitas pessoas usam para o mal, né? Mas é importante a gente ter consciência e usar isso para o bem. Enfim, ele faz no capítulo 7 alguns estudos de caso. Mas tá interessante essa parte aqui, mas não achei tão útil, não. E aí no capítulo 8, ele fala sobre teste de hábito, né? E onde procurar oportunidades para a formação de hábitos. E aí ele dá um testezinho para você identificar as oportunidades de produtos que
que interfiram no comportamento das pessoas, descobrir oportunidades formadoras de hábitos, como modificar comportamentos, da onde o comportamento nasce. Ele fala mais um pouco sobre tecnologia, interface de aplicativo, e aí acabou. Bom, concluindo, o que eu achei do livro? Eu achei até legal, assim, até razoável. Tem alguns conceitos aqui que ele traz muito pra tecnologia, né? Então fica até um pouco difícil de aplicar aqui no infoproduto, tal, no digital. Mas pensando assim numa visão macro, eu achei principalmente os primeiros capítulos bem interessantes, assim. Ele tem 3 níveis, né? Então ele fala sobre as zonas de hábito, e aí ele entra nos níveis gatilho, ação, recompensa e investimento. Até ação e recompensa variável ali eu achei interessante. Depois eu já não achei mais tanto. Achei que ele encheu um pouco de linguiça ali. Mas dá pra usar bastante coisa que ele traz aqui na prática. Ele fala sobre gamificação aqui, que é uma coisa que as pessoas estão implantando muito agora nos infoprodutos, né? Pra poder manter a galera ali engajada. Porque que adianta a gente vender um produto que a pessoa não vai consumir? Você vai vender uma vez só pra ela não vai comprar outro produto seu, ela não vai indicar um produto seu pra outra pessoa. Então não é sustentável isso. A ideia é que você faça um produto bom, que esse produto realmente resolva um problema específico daquela pessoa, um ou mais problemas, né? E seja realmente útil na vida dela, transforme a vida dela de alguma forma, faça um bem pra ela ali, né? E que ela compre outros produtos seus, que ela se torne cliente mais vezes, que ela traga amigos, né, para os seus produtos. Fora isso, a questão dos gatilhos ele traz aqui de uma forma bem superficial. Ele traz aqui para o produto, né, mas de uma forma bem superficial. Então eu recomendo que quem se interessar por esse assunto leia esse. Eu não li aquele livro que se chama propriamente Gatilhos Mentais, né? Eu não li ele ainda. Eu pretendo ler, mas eu resolvi começar pelos básicos ali, né? Pelo fundamento. Eu sei que aquele lá derivou de vários outros. Então, por exemplo, esse aqui que eu sei que tem o fundamento, os estudos mesmo, com amostras, com pessoas e tal. E esse aqui também, ó, que tem estudos mesmo, né, científicos e tal. E traz uma visão mais acadêmica mesmo, traz os fundamentos, né? Então eu achei mais interessante começar por esses e depois talvez dar uma pincelada nesses que vieram depois, né? Que acaba, como esse aqui, por exemplo, esse aqui é de 2017, se eu não me engano, 2014. O que vem depois acaba sendo, não vou dizer cópia, mas vamos dizer assim, tradução, sintetização das bases, né, mesmo, da própria base do marketing, da própria base do comportamento humano, da psicologia. Então, é muito mais vantajoso, às vezes, a gente ir na fonte, né? Então, se você pegar, por exemplo, as referências desse livro aqui, ele cita o Armas da Persuasão, do Cialdini, ele cita o Kahneman, do Rápido e Devagar, ele cita a Carol Dweck, do Mindset. Então, assim, o Mindset, por exemplo, eu já li. Então, o que ele falou aqui, eu já sabia mais profundamente. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se eu gostei desse formato de vlog. Achei puxado de fazer, cansativo. Eu acho que faz mais sentido eu gravar o vídeo no final da leitura e trazer os pontos que eu achei mais interessante mesmo. E acho que é mais proveitoso pra mim, como forma de eu fixar o conteúdo melhor. E pra quem tá assistindo, né, que às vezes não quer ler o livro, ou só quer ver do que se trata, tá? Mas, de qualquer forma, se você tem interesse, vale a pena. A leitura, pega no Kindle, né? Se eu não me engano, esse aqui tem pro Kindle. Baixa a amostra aí, dá uma olhadinha e vê o que você acha aí, mas achei bem interessante. Se inscreve no canal, deixa o seu like, que me ajuda aí, né, a divulgar o conteúdo. E é isso, o intuito aqui é
compartilhar mesmo o aprendizado, fixar o conteúdo melhor, melhorar aqui, né, minha forma de me comunicar. Inclusive, recomendo que você faça isso. Grave vídeos, ensine as pessoas, fale do que você está estudando, porque assim você melhora e você ajuda as outras pessoas. Certo? Beijo, tchau!